Pessoal, eu queria apresentar algumas coisas interessantes aqui, especialmente interessantes para aqueles que vendem autopeças dentro do Mercado Livre. Essa aqui é uma planilha que eu estou apresentando para vocês, que na verdade é do segmento de atuação aí da minha esposa. Ela trabalha com autopeças já faz bastante tempo, vende no Mercado Livre e para quem vende autopeças, tem aquele grande problema que é a lista de compatibilidade, né? Que o Mercado Livre implementou de modo que quando o comprador vai comprar uma peça, né, alguma peça ou algum acessório para o veículo dele, ele pode fazer o teste de compatibilidade para ver se aquela peça serve para o fabricante, para o modelo, motorização, etc. e tal do veículo do comprador, né? É possível, por intermédio de APIs, a gente obter duas informações interessantes na parte de compatibilidade para autopeças. A gente consegue obter se o comprador fez ou não fez o teste de compatibilidade antes de fazer a compra, né? E caso ele abra uma reclamação depois para devolução, ou ele cancelou, se arrependeu, né? Normalmente ele indica lá no portal do Mercado Livre qual é o motivo dele estar querendo devolver a peça ou qual é o motivo da desistência dele, tá? Então essas duas informações a gente consegue tirar por API lá dentro da base de dados do Mercado Livre, ok? Eu comecei a implementar essa pesquisa mais ou menos aqui em maio um pouco depois, acho que foi agosto de 2024, tá? Então vocês vão ver aqui que tem algumas colunas já que tem essas informações aqui, tá? Lembrando, pessoal, não é possível fazer esse tipo de verificação em vendas concretizadas onde não houve uma reclamação por parte do comprador. Ou seja, ele não quis devolver, a peça serviu direitinho para ele e vida que segue, tá? Só é possível fazer esses testes aqui porque a API, né, no caso a API, só provê essas informações para quando há a ocorrência de uma abertura de reclamação, uma desistência, um cancelamento também, tá? Então, se vocês já tiveram oportunidade de ver alguns outros vídeos meus, né? Essa planilha de vendas ela é preenchida também por API, tá? Então eu seleciono aqui nessas células a data inicial e final da coleta dos dados que eu quero fazer. Eu já tenho isso feito até o dia 3 de junho agora. Vou fazer para o dia 4, exclusivamente para o dia 4, tá? Então eu vou clicar aqui em obter pedidos, tá? Não tem nenhum filtro feito aqui nas minhas células, né? Eu vou fazer de todos os pedidos, ou seja, de todos os marketplaces que eu opero, loja física, etc e tal. Minha esposa basicamente tem a loja física e opera no Mercado Livre, né? Ela não está operando em mais nenhum marketplace atualmente. Então eu vou puxar os pedidos aqui do dia 4, vejam como a API já está fazendo a busca, está preenchendo aqui algumas células, tá? Não é muita coisa, tá? O volume de vendas não é tão alto assim. Aí está. Fez a coleta das informações, algumas vendas no Mercado Livre, outras na loja física, né? Nessas colunas assinaladas com o cabeçalho em cinza, eu faço os cálculos necessários. Normalmente as fórmulas estão aqui, né? Eu simplesmente copio essas fórmulas aqui para baixo, arrasto e mando a planilha calcular. Eu faço sempre o cálculo manual na minha planilha, eu nunca deixo automático para ela não ficar lenta, né? Refazendo o cálculo toda hora. Mandei calcular e ele preencheu aqui o valor bruto, valor após as taxas do marketplace, valor após o custo da embalagem, que normalmente eu tiro aqui R$4, custo da mercadoria vendida e qual é a margem de contribuição que eu obtive para essa venda aqui, tá? Então vejam que eu consigo puxar aqui informações interessantes como a comissão no canal de venda, qual é o frete do vendedor, né, a parcela do frete do vendedor,
qual é o valor em reais aí de comissão do canal, quando ocorre taxa fixa para produtos que são abaixo aqui de R$ 79, você vai ter a taxa fixa, então aqui foi R$ 6,50, né, porque foram compradas 2 unidades, taxa fixa total deu R$ 13. Aqui normalmente quando tem alguma diferencinha de arredondamento ou quando tem aquelas promoções compartilhadas onde o Mercado Livre te restitui uma parte da comissão, por exemplo. Aí aparece aqui, ó, esse aqui é um caso, né, que o meu produto estava em uma promoção compartilhada, aonde o Mercado Livre me restituiu R$ 20,52 nessa venda aqui, né? Então aqui está feito, foram feitos os cálculos aqui para o dia 4. Depois que eu faço esses cálculos, eu não deixo as fórmulas aqui, não faz sentido eu deixar a fórmula. Então eu copio esse conjunto de células e colo somente valores, tá? Não faz sentido eu ficar deixando fórmula aqui para ela ficar retardando os cálculos da minha planilha. Mas aonde eu quero chegar, pessoal, eu vou fazer um filtro agora aqui de casos onde os pedidos foram ou cancelados, ou devolvidos, ou estão em devolução, ok? Então agora a gente vai subir um pouquinho aqui e vai ver que tem alguns casos, né? A gente tem aqui meia dúzia de casos aonde eu vou aplicar minhas fórmulas para obter esse tipo de informação via API, ok? Nesse campo aqui eu uso uma fórmula customizada, né? Tem um código VBA por trás disso aí, que ela chama teste de compatibilidade pelo comprador, ok? O que eu tenho que informar nessa fórmula aqui, pessoal, para eu obter a informação que eu quero? Eu preciso informar o número do pedido lá do Mercado Livre, tá? Então, vou informar, vou dar o Enter e aqui aparece como não testado, ou seja, o comprador não fez o teste, ok? De compatibilidade na hora que ele foi fazer a compra. E aqui nessa coluna eu vou pegar essa função customizada aqui também, que é get, que é de obter, né? Obtém a descrição da reclamação. Tem dois parâmetros que eu tenho que passar aqui nessa fórmula, pessoal. Eu tenho que passar o número do pedido, ponto e vírgula, e eu tenho que passar a data de referência do pedido. Tá aqui, ó. Dia 23. Então, dois parâmetros, número do pedido e a data do pedido. E ele justificou com me arrependi da compra. Então, provavelmente ele cancelou essa compra aqui. Vamos ver. Tá lá, ó. Ela foi cancelada, tá? Então, ele se arrependeu da compra e cancelou. E agora vamos copiar essas fórmulas aqui para baixo também. Não se assustem que elas não estão todas com a mesma justificativa. É que eu copiei a fórmula e agora eu tenho que forçar o recálculo da planilha, tá? Tá lá. Recalculei e ele pegou para cada caso, né? Ó, não testado também, outro motivo, provavelmente esse aqui foi um cancelamento também. Tá lá, cancelado na linha 12.058. Os outros dois seguintes, eles estão em devolução, né? Então os produtos estão voltando para a nossa empresa, né? Esse comprador aqui, ele não testou e na justificativa ele informou ser compatível. Ele quis dizer aqui que o anúncio informava ser compatível com o meu veículo, mas não é, ok? Só que ele não testou a compatibilidade. Aqui ele testou incompatível, mas na hora de abrir a reclamação ele falou que a minha compra chegou em boas condições, mas não a quero mais. Aqui ele testou incompatível, justificou outro motivo. Aqui ele não testou e justificou outro motivo, tá? Pessoal, quais são as constatações interessantes que a gente tem nesse levantamento aqui, tá? Eu vou filtrar aqui, eu vou deixar de fora, vou fazer melhor, tá? Eu vou eliminar aqui nos motivos alguns que a gente sabe que é um cancelamento, um arrependimento, por exemplo, tá? Então aqui, por exemplo, me arrependi da compra, vamos deixar de fora. Antes disso, tá, pessoal?
Vamos só fazer uma contagem de quantos casos eu tenho aqui desde que eu comecei a fazer esse levantamento. Então, vamos tirar só as vazias, tá? E aqui eu vou fazer uma contagem de quantas células eu tenho. Eu tenho aqui 195 células, ok? 195 vendas, vamos dizer assim. Onde eu consegui fazer esse levantamento, que eu estou fazendo desde de agosto de 2024, se eu não estou enganado, tá? Agora, eu vou deixar de fora as que justificaram me arrependi da compra, não aplicável, que é quando a minha API não acha nenhuma justificativa lá para aquela determinada compra. Outro motivo, vou deixar de fora as vazias aqui também, tá? Então aqui, pessoal, o universo aqui de situações, vamos dizer assim, mais robustas de a gente verificar, a gente tem aqui então 98 casos, pessoal, que são mais robustos de a gente verificar, né? Porque não foi nenhuma desistência, não foi nenhum arrependimento, etc e tal. Ou seja, via de regra aqui, a peça foi para o comprador, ele olhou a peça, testou alguma coisa assim e resolveu devolver ou abrir uma reclamação ou qualquer outra coisa, tá? Dentro desse universo aqui de 98 casos, observem que vou fazer um filtro aqui para os não testados, tá? A gente tem aqui 69 casos não testados. Então, pessoal, cerca de 70% dos casos que o comprador vai lá, vai comprar uma peça, faz o teste, ou não faz, né, como é o caso aqui, e depois abre uma reclamação ou tem uma desistência, em 70% dos casos, o comprador não fez o teste de compatibilidade na ferramenta do Mercado Livre, ok? Então vejam que é um número bem expressivo, tá? Quase, praticamente 70%. Agora vamos filtrar aqui, ó, as situações onde o comprador foi lá, fez o teste e era compatível com o veículo dele. Mas ele abriu uma reclamação, senão eu não teria essas informações aqui, tá, pessoal? Quando ele justifica no motivo que o anúncio informava ser compatível com o meu veículo, mas não é, e ele também testou como compatível a peça, aqui nesse caso o vendedor se ferrou. Então todos esses que estão assinalados aqui em laranja, a minha esposa entrou pelo cano nisso aqui. Em que sentido? Ela pôs a compatibilidade lá para a peça do veículo do comprador, só que ele foi testar no veículo dele e informou ser não compatível, ok? Então vejam que em todas elas aqui, ó, ela levou bomba na margem de contribuição. Por que ela levou essa bomba gigante aqui? Porque ela teve que pagar frete de devolução em dobro, aquela metade do frete de ida o Mercado Livre também não devolve, tá? E por aí vai, tá? Então, normalmente isso aqui é esse frete gigantesco de retorno aqui que derruba a margem de contribuição dela. E o pior de tudo, né, pessoal? Esses casos aqui afetaram a reputação da minha esposa lá no Mercado Livre, tá? Então, isso aqui é um problemaço, porque quando acontece isso aqui, o próprio analista lá do Mercado Livre, se você entrar lá no chat com ele, ele não consegue reverter essa situação aqui. Provavelmente porque o pessoal de TI coloca uma trava para o analista, né? Que se tiver essa combinação aqui de teste feito pelo comprador e deu compatível e ele justificou isso aqui na devolução, não tem o que fazer, né? Então você senta e chora, você arca com essa despesa aqui, né? Torce para você não perder o teu termômetro verde, porque minha esposa teve situações aqui que ela quase perdeu, tá? Porque o pessoal que compra peça, infelizmente, o pessoal que compra autopeça, ele é leigo, ele compra errado, pode ser até mecânico de oficina, tá, pessoal? Cansam de comprar errado. Eles sequer leem direito o anúncio, tá? Então isso é muito comum, né?
E as situações aqui que o cara testou incompatível ou não testou, como a gente mostrou antes, aí não importa muito, tá, pessoal? Porque se ele testa incompatível, não importa muito qual é a justificativa que ele coloca aqui, ó. Vejam aqui, ó. Primeiro, testado incompatível. O cara foi lá na ferramenta do Mercado Livre, colocou o veículo dele e não estava lá. Mas ele abriu uma reclamação, devolveu a peça e falou que o vendedor disse que informava ser compatível com o meu veículo, mas não é. Não importa, você não vai ter a reputação afetada, porque lá na lista de compatibilidade, o veículo do comprador não estava lá, tá? Então, isso aqui, normalmente, o cara, ele não entende, né? Ele fala que não é compatível com o veículo dele, mas ele também não leu direito o anúncio, não fez o teste na ferramenta, né? E o cara, e é lógico, né, pessoal, o Mercado Livre induz o cara a abrir com esse tipo de justificativa, né? Porque a pessoa vai falar, não é compatível com o meu veículo, paciência, né? Mas ele não imagina que se ele tivesse colocado aqui, feito o teste compatível, ele ia estar ferrando com o vendedor, tá? Então, essas são as constatações que eu tenho feito aí com esse recurso que a API permite, tá? É bem interessante, né? Cada um pode tirar as suas conclusões a respeito dessas informações aqui. Isso aqui é uma informação muito particular para o caso da minha esposa. Em termos de acessório e peça de veículos, tem, né, milhares de possibilidades, né? Peça para motor, peça para freios, peça para suspensão, acessórios e por aí vai. Então, dependendo do qual segmento específico você atua dentro do ramo de autopeças, isso aqui logicamente pode ter uma variação, tá? Mas para o caso da minha esposa, é isso aqui que tem acontecido, tá? Felizmente até agora ela não perdeu o termômetro verde, porque é meio que catastrófico quando isso acontece, né? Tuas vendas despencam lá se você cair para o amarelo. Então tem que ficar de olho, tem que estar muito certinho a tua lista de compatibilidade, tem que ter muita conversa com o comprador quando ele vai abrir a reclamação, né? Você tentar convencer o cara, diga que você recebeu em boas condições, mas você não quer mais, né? Porque esse tipo de coisa aqui, mesmo que faça o teste compatível aqui, ele não vai te prejudicar se o cara usar essa justificativa, né? Então, tá aí as informações para o pessoal que vende autopeças. Tirem suas próprias conclusões e aguardo vocês num próximo vídeo.